Olá, está no ar o Milênio Notícias, edição da noite desta terça-feira, 2 de setembro. Veja os destaques de hoje. Em Porto União, pintura das ruas acontece durante a noite. Colégio Padre Giuseppe Bugatti promove semana multidisciplinar. Exposição Parangolins, que foi aberta ontem. E hoje acontece a exposição Mundo Surreal. Boa noite, eu sou Bruna Cobos e você está assistindo o Milênio Notícias, edição da noite. Acompanhe agora as principais notícias pelo país. Pesquisa mostra que Brasil forma professores suficientes, mas que muitos decidem não seguir a carreira. Luiz Carlos se formou em Educação Física, deu aula durante algum tempo, mas há 12 anos desistiu da carreira para abrir o próprio negócio. Se a gente tivesse uma condição de trabalho muito melhor à época, certamente eu teria investido ainda mais na continuidade desse meu trabalho e seria professor até hoje. Trocar a sala de aula por outra atividade é uma tendência no país, segundo uma pesquisa feita pela USP. O Jornal da Cultura conversou via internet com o autor desse estudo. O grande desestímulo ao ingresso da profissão, a meu ver, é financeiro. Associado a isso, é uma profissão claramente difícil, né? Segundo o estudo, se o total de licenciados dos últimos 20 anos optasse por seguir a carreira, seria suficiente para atender a demanda atual por docentes na educação básica. O maior vácuo está em língua portuguesa. Entre 1990 e 2010, 325 mil alunos se formaram em licenciatura para a área. Hoje, o déficit de professores nessa disciplina é de 131 mil em todo o Brasil. Em biologia, o número também é gritante. Em 20 anos, foram 202 mil concluintes. Hoje, faltam quase 26 mil docentes. O autor da pesquisa considera necessário aumentar os salários, investir em infraestrutura e na formação continuada dos professores. Medidas que podem ser aplicadas com o Plano Nacional de Educação, aprovado em junho pelo governo federal. Para que nas universidades públicas, todos aqueles que ingressem nas licenciaturas tenham bolsas de acompanhamento, tenham de fato uma formação boa, porque só com isso a gente já conseguiria resolver o problema de falta de professores no Brasil. Veja que a notícia pelo mundo. Diversas famosas tiveram fotos nuas divulgadas na internet. As fotos foram recuperadas por um hacker. As fotos apareceram no final de semana e surpreenderam os fãs. Entre as vítimas estão Kirsten Dunst, Ariana Grande, Mary Elizabeth Winstead, Selena Gomez e Jennifer Lawrence, que aparece nua em diversas imagens. As fotos comprometedoras teriam sido obtidas através de uma invasão no serviço iCloud da Apple. Ao que tudo indica, o aplicativo, conhecido como Nuvem, possui uma falha no serviço de segurança. Apesar de não confirmar a informação, a Apple tornou o acesso ao serviço mais rigoroso. No Brasil, em 2011, foi criada a Lei Carolina Dickmann, depois que a atriz teve fotos nuas divulgadas na web. A lei prevê prisão de 3 meses a 1 ano e multa. Acompanhe a previsão do tempo para amanhã. Segundo o CIMEPAR, nesta quarta-feira, a temperatura varia entre os 13 e os 25 graus em nossa região. Para quarta-feira, de acordo com o CIMEPAR, a temperatura máxima prevista será de 25 e a mínima atinge os 13 graus. Para quinta-feira, de acordo com o CIMEPAR, a temperatura máxima prevista será de 19 e a mínima atinge os 12 graus. Para sexta-feira, de acordo com o CIMEPAR, a temperatura máxima prevista será de 22 e a mínima atinge os 11 graus. E nesta noite, Elvin Jones Orlandi promove sua primeira exposição intitulada Mundo Surreal. Nesta terça-feira, 2, às 19h30, acontece a abertura da exposição Mundo Surreal de Elvis Jones Orlandi na Galeria Eric Will, na Estação União. Esta é a primeira exposição do artista natural de União da Vitória e que hoje reside em Belo Horizonte, Minas Gerais. Com traços e cores fortes e muitos detalhes, o artista conta que uma de suas maiores influências é Salvador Dalí, mas que produz as telas sem tentar se inspirar em outros artistas. Vale a pena prestigiar a exposição, que conta com telas de traço único e detalhes inclusive em 3D. Você pode visitar a exposição de segunda a sexta, das 13h30 às 17 horas. E no próximo bloco, veja as comemorações da Semana da Pátria que já começaram. O Milênio Notícias está de volta e essa semana acontece o hasteamento da bandeira em comemoração à Semana da Pátria. E começam também as atividades em comemoração aos 97 anos de Porto União. Em comemoração à Semana da Pátria, incluindo o dia do aniversário da cidade de Porto União,
foi realizada nesta manhã de terça-feira 2, na Praça Hercílio Luz, o hasteamento das bandeiras do Brasil, do estado de Santa Catarina e de Porto União. E que nós deveremos, então, até o dia 7, estar executando todos os dias, às 8 horas da manhã, o hasteamento das bandeiras do Brasil, do estado e do município, né? E o arreamento às 6 horas da tarde. Eu queria aproveitar e hoje também convidar as pessoas que estão nos acompanhando para que participe da missa em ação de graças pelos 97 anos do município de Porto União. Essa missa acontecerá na Igreja Matriz Nossa Senhora das Vitórias. Na sexta-feira, 5, haverá o desfile para comemorar o aniversário de Porto União. Então, o desfile do dia 5 de setembro do aniversário do município, às 14 horas, né? Aqui na rua 7 de setembro, fica o convite para todos participarem, que é um desfile, além de tudo, um desfile festivo, né, comemorativo. Então, dia 5 de setembro, às 14 horas, na rua 7 de setembro. Depois do desfile, as pessoas podem descer aqui para a Praça Hercílio Luz, onde tem, assim, várias diversões, né, para as crianças, shows, enfim, vai ser muito interessante. Tem distribuição de doces para as crianças, né. O grupo de terceira idade, representada pela coordenadora Rose Guedes, esteve presente no ato de civismo desta terça-feira, demonstrando que o idoso deve ser respeitado, incluindo-o na sociedade. Nós temos 2 grupos de dança folclórica, temos eles no civismo, né, que é a data de hoje, e como diz no próprio hino de Porto União, nós sempre comentamos entre eles, vivemos juntos Porto União. Temos uma professora do EJA alfabetizando o idoso, e mostrando à nossa sociedade que o idoso, a pessoa idosa hoje tem valorização e apoio de uma secretaria. Terceira idade só vai bem quando a prefeitura nos apoia. E para você se programar melhor, na sexta-feira confira todos os eventos em nossa agenda de eventos. E por falar em eventos, o Colégio Padre Giuseppe Bugatti promove Semana Multidisciplinar. O Colégio Estadual Padre Giuseppe Bugatti realizou no sábado 30 o evento conhecido como Semana Multidisciplinar, que acontece anualmente. Os trabalhos apresentados reuniram a arte com o conhecimento. Foram expostos poemas customizados em camisetas, máscaras afro-brasileiras, fuxico, entre outros. É um trabalho bem demorado, porque a gente tem que pegar o poema do livro, fazer a leitura, né, preparar, ver como que vai colocar esse poema na camiseta, né, fazer a relação com que imagem que você vai colocar, que cor que vai colocar. Então é um trabalho bem demorado, que é da semana inteira, né, trabalhando assim a preparar os alunos para a questão da poesia, né, da leitura, e daí depois a finalização, que é a pintura das camisetas. Um dos trabalhos artesanais feito pelos alunos, que agradou a todos, foi o fuxico, arte cultivada principalmente no Nordeste brasileiro, que hoje é exportada. O fuxico surgiu em meados do século XVIII, quando, após receberem novas roupas vindas da Europa, as amas jogavam as peças velhas fora. Para as roupas inaproveitadas, as escravas se reuniam à noite, trabalhavam-nas em retalhos e utilizavam as trouxinhas formadas, costurando uma na outra. O objetivo era vender posteriormente para comprar a carta de alforria. Por que veio o nome fuxico? Tem tudo a ver mesmo com o nome. Elas sentavam à noite, escondidas, né, porque elas eram proibidas de produzir algo, e elas fuxicavam, quer dizer, conversavam, principalmente a respeito das amas. Comentavam sobre seus hábitos, seus costumes. E lógico que falavam, às vezes, até a questão um pouquinho mal. Por isso que hoje nós temos aquela noção. Essa pessoa é fuxiqueira. Realmente vem com essa conotação. A cultura afro-brasileira teve seu espaço garantido no evento, conforme Lei 10.639 de 2003, que instituiu a obrigatoriedade nos estabelecimentos de ensino das questões afro-brasileiras e indígenas. As máscaras confeccionadas pelos alunos foram coladas na parede e a questão racial também esteve presente no espaço. Então, através da cultura africana, elas protegem, elas assombram, elas purificam, mas sempre voltando para as questões das forças da natureza. Que cor eu me considero?
quais que são as minhas ascendências, né? Tudo isso que nós temos que pensar, porque quando temos o IBGE, por exemplo, né? Aí o censo aí tem lá cor branca, pardo, negro, mas onde que eu me incluo realmente? Então é essa questão da conscientização que nós estamos trabalhando na escola em relação aos alunos. O projeto é aprovado pelos alunos participantes, que têm a oportunidade de aprender e de uma forma mais divertida e dinâmica. É uma semana diferente, né? Daí a gente pode fazer outras coisas, fugir um pouco do assunto das matérias. Daí a gente expõe o nosso lado artístico, né? O público gerado pelo evento foi satisfatório, garantindo o prosseguimento do projeto. Esse ano até assim foi bem satisfatório, que veio bastante pais. Até foi o primeiro ano assim que os alunos trouxeram bastante pai para visitar, pai, irmãos, parentes. Assim, eu senti assim que eles gostaram e valorizaram, né, o trabalho dos filhos, vindo aqui ver todas as oficinas durante o dia todo. Segundo a diretora do colégio, os 250 alunos da instituição estão envolvidos no projeto. E na noite de ontem foi aberta a exposição Parangolinski do Colégio José de Anchieta, no Castelinho. Na noite de segunda-feira, primeiro, foi aberta na Casa Cultural Aníbal Cury, o Castelinho, a exposição Parangolinski, dentro da mostra Leminski, em cores e formas. A ideia da exposição é o feitio de peças artesanais com materiais reaproveitados, dentro do conceito de plasticidade e poética. Fugiu a toda e qualquer decoração. Então, nós, sem podermos furar paredes, porque o prédio é tombado, demos um jeito de colocar tudo aqui. Eu espero, o prefeito Anísio deve ter notado que nós fizemos tudo sem prejudicar o espaço. E, para mim, é uma coisa muito importante, porque a gente vê a criatividade das pessoas. Não dá para fazer porque não tem lugar, porque não pode furar a parede. Não, nós damos um jeitinho, vamos arrumar, vamos fazer lá um varal com as roupas, vamos fazer uns suportes com cavaletes, colocar esses desenhos que os alunos fizeram. As peças foram confeccionadas pelos alunos do 9º ano do ensino fundamental do Colégio José de Anchieta, unindo os poemas de Paulo Leminski e o chamado Parangolé, de Hélio Oitícia. O trabalho foi coordenado pela professora Ana Inês. E eu fico muito feliz assim, em olhar os trabalhos deles e ver como essa energia das cores mexe com a gente. E falar um pouquinho, né, dos trabalhos, que esse trabalho nasceu da proposta que é a Caravana da Poesia, que é uma proposta do governo do estado do Paraná e da educação, da Secretaria de Educação. E aí trouxe, né, Paulo Leminski esse ano para a Caravana da Poesia. E eu mesma não conhecia muitas obras do Paulo Leminski. E à medida que eu fui conhecendo, descobrindo e lendo, né, o que ele produziu, eu também fui me encantando pelo trabalho dele. Né, pelo humor, pela simplicidade ou pela ironia, às vezes. E isso está presente nos trabalhos, dá para ver que existe a poética, a amizade, né, o irônico, o divertido, né, as questões do cotidiano, né, do dia a dia das pessoas. Nós fomos convidados pela dona Terezinha para participar desse evento e como esse ano foi dedicado ao Paulo Leminski, no estado do Paraná, na Secretaria de Educação, então os professores tanto da área de artes como da língua portuguesa se dedicaram, fizeram esse trabalho belíssimo de pintura, de poesias nas camisetas. Então foi um trabalho muito bem feito, bem organizado, que temos que mostrar à sociedade de União da Vitória e de Porto União. Os alunos das escolas municipais já têm visitas agendadas para conhecer mais a fundo o trabalho de Leminski. E eles, baseado nos trabalhos do Paulo Leminski, então desenvolveram essa atividade aqui de pintura em camisetas, frases, enfim, todo um trabalho que está retratado aqui. Então, um trabalho muito bonito, eu quero dar os parabéns, porque é uma exposição diferente daquelas que normalmente nós vemos aí, mas um colorido muito forte, assim, e que chama atenção, né? Além de alunos e familiares, integrantes da sociedade civil e organizada também prestigiaram a exposição. É o caso do 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, que tenta conciliar seu trabalho com a sociedade. Com certeza, ela consegue buscar tudo que há na composição de Paulo Leminski. Ela consegue remontar, trazer e deixar mais visual tudo aquilo
que ele compôs. Apesar do trabalho ser desenvolvido em Porto União, a homenagem a Paulo Leminski também foi prestigiada pelos educadores de União da Vitória, já que o poeta paranaense, que estaria completando 70 anos este ano, é considerado um dos poetas com maior influência nos movimentos poéticos brasileiros dos últimos 20 anos. Como a gente estava comentando, as cidades são irmãs, as pessoas, muitos alunos nossos das escolas estaduais do Paraná residem em Porto União, e a mesma coisa acontece, né, com Porto União. Então, não teria por que ficar, a gente utilizar essa divisão tão, né, dos trilhos, não. Aqui, até eu estava comentando, a dona Terezinha, nós já convidamos ela para um evento agora, dia 25 e 26 de setembro no Cine Luz, que serão as apresentações de 45 escolas, são além de 8 escolas especiais, as APAES, e 4 casas familiares rurais, que são os estabelecimentos de ensino dos 9 municípios que o Núcleo Regional de Educação atende. E como a Caravana de Poesia esse ano, o tema é Paulo Leminski, é a sua obra, então todas as apresentações serão tanto de dança, declamação, teatro, são apresentações de palco, terão o tema Paulo Leminski. Além de escritor, poeta, crítico literário, tradutor e professor, Leminski também era faixa preta de judô. A exposição segue até o dia 17 deste mês, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17 horas. E no centro de Porto União, as vias estão recebendo pintura durante a noite. Saiba mais no próximo bloco. Estamos de volta com o Milênio Notícias e em Porto União as pinturas nas vias estão sendo feitas durante a noite, portanto preste atenção no trânsito. A Prefeitura de Porto União realiza melhorias nas sinalizações no centro, serviço que orienta e traz segurança aos motoristas, pedestres, motociclistas e ciclistas. E a gente está fazendo a melhoria, melhorando a sinalização, né? As faixas de pedestre, estacionamento de motos, né? Então a gente está fazendo todo esse serviço aqui para reativar, no caso, as pinturas, né? Ela já com o tempo ela vai gastando, né? Principalmente com o fluxo grande de veículos que a gente possui nas nossas 2 cidades, né? Então a tendência é que vai se gastando, principalmente em determinados locais, né? Você gasta bastante a tinta, né? E a gente está fazendo esse serviço à noite, na realidade. É importante que todos estejam atentos às sinalizações colocadas nas ruas para que não haja acidentes. Só que a gente pede também o seguinte, que as pessoas à noite percebam, no caso, a sinalização, ela está sendo feita com vários cones antes, nas esquinas, coisa e tal, né? E que o pessoal dirija mais devagar, né? E com bastante atenção, né? E pedimos que o pessoal também nos ajude respeitando a sinalização para que não haja acidente nenhum, alguma coisa, né? Após o término das melhorias de sinalização nas ruas do centro, o serviço irá reiniciar nos bairros de Porto União. A tinta utilizada é especial, com secagem em torno de 40 minutos, e para a pintura é utilizada a máquina adquirida na gestão anterior, o que agiliza e traz qualidade no trabalho realizado. Mas a gente, como a gente está fazendo assim um percurso longo, no caso, algumas lá você vai fazer 6, 7, 8 metades de faixas, né? Então você leva às vezes até 1 hora, 1h20 para você retornar. E com isso ela melhora a sinalização, porque ela fica bem seca, né? E daí a gente liberando o trânsito não há problema nenhum. Apesar da sinalização com cones e coletes refletivos, sempre é válido redobrar a atenção ao trafegar por estes locais. E nós encerramos aqui esta edição do Milênio Notícias. Obrigada pela companhia e eu espero você novamente amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.